Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a maneira mais fácil, mais prática e que requer menos dedicação, menos conhecimento e menos tempo para se investir em ações e estar exposto à bolsa de valores. A estratégia de escolha individuais de ações é algo que tem ganho bastante relevância, porque justamente é a maneira mais tradicional de se investir na bolsa de valores. Se a gente for olhar isso com um olhar mais crítico, a gente entende que talvez essa não seja a melhor estratégia para a grande maioria das pessoas. E por que isso acontece? Bom, basicamente, nós temos mais de 400 empresas na bolsa de valores. Então, só de você não ter disposição suficiente para analisar essas 400 empresas, ou para criar um filtro e analisar ainda assim uma grande quantidade de empresas, talvez essa não seja a melhor estratégia para você, porque você pode estar escolhendo ações enquanto havia outras oportunidades melhores, né? E esse é um dos motivos. Fora também que você tem que ter disposição para aprender a analisar as ações, analisar as empresas, no caso. Isso é algo que requer bastante do investidor, requer que ele se dedique bastante. E para aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia e que tem diversas outras coisas para fazer, isso não é algo que talvez faça muito sentido na sua rotina. Então, por isso que a escolha de individuais de ações é algo que, na minha opinião, não vai fazer tanto sentido assim para as pessoas comuns, né, por assim dizer. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou estar te mostrando como é que você pode fazer para investir na bolsa de valores sem ter que analisar essas empresas individualmente e ter todo esse trabalho. Bom, então, basicamente, essa maneira simples que tem de investir na bolsa de valores se chama através de ETF, Exchange Traded Fund, ou fundo de índice. O que é um fundo de índice? Um fundo de índice, basicamente, é um fundo de investimento em ações que vai ter a proposta de replicar algum índice. Eu vou explicar isso com mais calma. Bom, então, o que é um índice, né? É muito comum a gente ouvir no rádio, na televisão, que o índice, o Ibovespa, né, bateu não sei quantos mil pontos. O Ibovespa é o índice Bovespa, ou seja, é o índice da nossa bolsa de valores. Ele é formado basicamente da média ponderada das 60 ações mais negociadas na bolsa de valores. Ou seja, a gente vai pegar aquelas ações que tem mais negociações diárias, Petrobras, Vale, Itaú, Magazine Luiza, e vai pegar essas ações e fazer uma média ponderada do preço de cada ação, de acordo, né, com o volume negociado. Ou seja, a Petrobras, como ela tem o maior volume negociado, ela vai ter mais representação nesse índice. Então, assim é constituído o nosso índice Bovespa. O que acontece, então? Nós temos um ETF, um fundo de índice na nossa bolsa que se chama BOVA11. Qual é a proposta dele? Ele tenta sempre seguir o índice Bovespa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro que a galera coloca no fundo e vai investir nas 60 ações que o índice Bovespa também tem na sua composição, e com a mesma relevância, com a mesma constituição. Então, assim, ele vai estar sempre próximo, né, do movimento do índice Bovespa. E esse é um dos fundos de índice que existe, o BOVA11. Porém, a gente tem diversos outros fundos que eu vou mostrar mais pra frente, né? A gente vai ter uma parte mais prática aqui dessa aula, onde eu vou te mostrar uma carteira de fundos de índice que, na minha opinião, é bem interessante. E eu vou te mostrar também os índices que a gente tem disponível. Bom, então, essa basicamente é a proposta de um fundo de índice. E qual é a vantagem dele? As vantagens, né, no caso. Primeiro é que, ao você colocar dinheiro em um fundo de índice, você vai estar automaticamente diversificado. O índice Bovespa, ele conta com 60 empresas, 67 se eu não me engano. Então, ao você investir no BOVA11, com um pouco mais de R$100, acho que hoje em dia está 110, 108 reais a cota do BOVA11. Então, ao você investir no BOVA11, você vai estar investindo em mais de 67 empresas com valor muito baixo, com 100 e poucos reais. E isso é uma vantagem excepcional, porque um dos pilares, né, muito forte dos investimentos em ações é a diversificação, para a gente ter a minimização dos riscos. Então, essa diversificação muito forte entre setores e entre empresas que o fundo de índice te proporciona é algo extremamente relevante que faz muita diferença.
porque isso vai propor a você uma segurança muito forte, né? Porque você tem só algum risco sistêmico, ou seja, algo que derrube a economia como um todo, vai te afetar. Porque se for algo em uma empresa específica, você tem mais 66 empresas que vão fazer uma contraparte, né? Se for algo entre um setor, você tem mais 10 outros setores que vão fazer um contrabalanço. Então você vai estar muito, muito seguro ao investir em um fundo de índice. E outra vantagem também é que você nunca vai ficar atrás do mercado. Como você está investindo no índice Bovespa, esse é no caso do BOVA11, tá, especificamente. Como você está investindo no índice Bovespa, você vai estar sempre acompanhando o mercado, você vai estar sempre acompanhando o índice. E por mais que isso não pareça muito relevante, quando se trata do longo prazo, aqueles que têm consistência, aquelas carteiras que são mais conservadoras tendem a performar muito melhor daquelas que são agressivas. Se a gente for analisar os dados, a gente pode ver também que os índices, os ETFs como um todo, eles performam muito melhor do que fundos de investimento em ações, do que os gestores de fundos. E aqui a gente coloca outro ponto, né? É muito mais vantajoso você investir em um fundo de índice do que um fundo de investimento em ações. Porque o fundo de investimento em ações, além de comprovadamente performar melhor, ele também é muito caro. Eles te cobram, acho que, se eu não me engano, 2% ao ano, uma taxa de 2% ao ano, que isso, se a gente for colocar um prazo acima de 15 anos, corrói o seu investimento completamente. E, além disso, tem aquela taxa de performance, né? Que geralmente é bem alta também, é 20% sobre o que bateu um benchmark, né? Sobre o que superou o índice Bovespa, enfim. Então, a gente sempre vai ter uma rentabilidade muito boa, por mais que não seja algo excepcional, né, fora da curva. Vai ser uma rentabilidade muito boa, que no longo prazo, sim, você vai conseguir ganhar muito com isso. Agora, eu vou te mostrar aqui, na planilha de Excel, os fundos de índice que tem disponíveis, alguns que eu acho bem interessante, e como é que a gente pode fazer uma composição de carteira legal, uma carteira de ações, né, com fundos de índice. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos ETFs que a Bolsa de Valores pode nos proporcionar. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar lá na outra parte é o seguinte: como é que você vai investir nesses fundos de índice, né? Bom, eles são negociados da mesma maneira que ações são negociadas. Ou seja, eles têm um códigozinho que eu vou apresentar aqui para vocês, e através desse código você vai colocar lá no seu home broker e vai conseguir achar esses fundos de índice, né? Eu pretendo fazer um Investindo na Prática, uma série que, se você não conhece, vai estar aqui com o card aqui em cima para você dar uma olhada lá, e que é basicamente eu pego o meu dinheiro e invisto em alguns ativos, né, para mostrar realmente como é que você faz para investir nos ativos de forma prática. Então eu pretendo fazer um Investindo na Prática com fundos de índice também, e enfim, mas é bem simples também, tá? Da mesma forma que a gente tem negociações. Então vamos dar uma olhada aqui nos ETFs que a gente tem disponível na B3, na nossa Bolsa de Valores. Bom, ETFs que tem ações do índice Bovespa, ou seja, das ações que tem na nossa Bolsa de Valores, nós temos esses daqui. Nós temos o BOVA, que é aquele que eu estava falando no começo, o BOVA11. Esse aqui ele vai replicar sempre, né, o índice Bovespa. Nós temos outros aqui, esses dois aqui têm a mesma proposta de replicar o índice Bovespa, sendo que eu não recomendo porque eles têm menos liquidez. E, enfim, a gestora desse fundo é uma que eu confio mais, tá? Então, nós temos também o IBRX100 e o IBRX50. O IBRX100 é um fundo que replica as 100 ações mais negociadas, e o IBRX50 é um índice que replica das 50 ações mais negociadas, né? E a gente tem também aqui outro bastante interessante que se chama Small 11. Um índice, o Small é um índice das ações pequenas, das Small Caps, que a gente tem na nossa Bolsa de Valores. A Small 11 vai tentar replicar esse índice. Então, é um índice bem interessante, porque quando a gente vê que ele tem muito mais capacidade de rentabilidade do que o BOVA11, né? Porque o BOVA11, como são as ações mais negociadas, geralmente a gente tem aí as ações que já estão estabelecidas no mercado, que não tem muito para onde crescer, as famosas blue chips, né? E o Small 11, pelo contrário, não. São as ações pequenas que têm muito ainda para crescer. Então, esse fundo de índice aqui, ele pode apresentar uma rentabilidade muito superior ao BOVA11. Nós temos também ETFs que replicam o S&P 500, ou seja, S&P 500 é uma bolsa dos Estados Unidos, e essa bolsa é uma bolsa que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, ou seja, são as melhores empresas do mundo que estão presentes nesse índice.
E a gente tem dois fundos, né, que vão estar presentes aí para a gente poder fazer esse investimento, que é o IVVB11 e o SPXI. Nós temos também fundos que acompanham índices de dividendos. A gente tem esse que é bem interessante, que é o BBSD. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as empresas que mais distribuem dividendos do S&P 500 de cá e vai fazer um índice com essas empresas. Então, e a gente também tem o DIVO11, que vai pegar as empresas que mais pagam dividendos aqui do Brasil, tá? São bem interessantes também, mas se for para investir em empresas de dividendos, eu prefiro investir em empresas individuais, né? Uma vez que, deixar claro isso também, que eu acabei não falando, quando as empresas pagam dividendos, né, o que é que vai acontecer? O ETF vai pagar dividendo? Não. Ele vai pegar esse dividendo que as empresas pagou e vai reinvestir automaticamente nas próprias ações. Então, para quem tem um objetivo de realmente reinvestir os dividendos, não de obter a renda, é um favor, né, basicamente, que o ETF vai estar te fazendo, né? Vai estar te poupando esse trabalho. E a gente tem também outro fundo de índice que eu acabei descobrindo ele quando estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, e é um que eu achei honestamente muito interessante. Ele é recente, tá? Se eu não me engano, ele surgiu no ano de 2014 e é o GOV11. Com a proposta desse índice, ele vai formar um índice com as empresas que têm um mais alto grau de governança e um mais alto grau de liquidez também. Ou seja, são as empresas que mais têm governança corporativa. Se você não sabe o que é governança corporativa, basicamente é algo que a gente acompanha, né, para saber qual é a preocupação da governança daquela empresa com o acionista minoritário, qual o conflito de interesse realmente da empresa e os diretores, sabe? Porque geralmente tem uma presença de conflito de interesse muito forte, e isso pode acabar prejudicando os acionistas, né, por algumas atitudes da governança. Então, um alto grau de governança corporativa, na minha opinião, é um fator muito relevante, e quando a gente joga isso no longo prazo, investir em empresas com alta governança pode ser algo muito significativo e que faz bastante diferença. Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, mas por enquanto, basta entender isso, tá? O GOV11 vai ser um fundo de investimento, um fundo de índice, na verdade, que vai buscar investir em empresas com alto grau de governança corporativa. Nós temos também ETFs de setores, tá? A gente tem esse FIND, que é basicamente um ETF que busca investir no setor, empresas do setor financeiro. Nós temos também um de setores elétricos e por aí vai. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui agora uma carteira que eu acho que seria interessante com cada um desses ativos, tá? Bom, atualmente eu investi em dois desses ETFs, que é o BOVA11 e o SMAL11. Eu estou buscando investir no IVVB11, porém eu acho que não está no tempo certo. Eu acho que ele está com um preço muito esticado, o índice do S&P 500. Então, por enquanto, eu não vou ficar de fora do IVVB11, mas pretendo entrar depois. Já o BOVA11 e o SMAL11 são ETFs que eu entrei tem algum tempo já, e até agora tem me proporcionado uma rentabilidade muito boa. Mas se eu fosse investir montar uma carteira hoje só de ETFs, eu faria da seguinte forma. Eu teria, acredito que 30% no BOVA11, mais 30% no SMAL11, mais 30% no SMAL11, 30% no IVVB11 e outros 10% nesse índice de governança. Como ele surgiu há pouco tempo, né, surgiu em 2014, e a gente não tem muito dado para trabalhar com ele para realmente saber se é uma boa proposta. Eu acredito que seja. Eu acho que no longo prazo isso vai ser muito vencedor, inclusive melhor que o BOVA11. Isso significa o quê? Que você vai pegar 100% do seu patrimônio e distribuir dessa forma? Não. Isso aqui você vai pegar 100% do seu patrimônio, vai tirar uma parte dele para destinar à renda variável, seja 50%, 70%, 20%, depende da sua exposição de risco. Se você quer saber mais sobre essa divisão, né, essa fatia que você deve destinar a cada tipo de investimento, eu vou estar deixando aqui um vídeo e um card aqui em cima, que é realmente como que eu faço para distribuir a minha carteira e como que você pode fazer também para montar a sua estratégia. Então, da porcentagem que você destinou à renda variável, você vai distribuir dessa forma aqui. 30%, quer dizer, você vai distribuir não, né? Perdão. Eu distribuiria dessa forma aqui. 30% em BOVA11, 30% em SMAL11, 30% em IVVB11 e outros 10% no GOVA11, que é o índice de governança.
Então, uma carteira dessa, junto com também renda fixa, com tesouro direto, e junto também, sei lá, com ouro, com outros ativos, é realmente uma carteira muito forte e que no longo prazo tende a ser extremamente vencedora, tá? Você não é, claro, você não é obrigado a seguir isso aqui que eu mostrei para vocês. É basicamente a maneira que eu faria, tá? E se você quiser fazer também, fica à vontade, mas tenha autorresponsabilidade, tá? Você pesquisa esses ativos, tenta entender a proposta de cada um desses ativos. O que eu te mostrei aqui hoje é suficiente, mas se você realmente quer investir, dá uma pesquisada melhor, vê se faz sentido para você o que eu tô te mostrando aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa aqui o sininho para você não perder, para você receber notificações dos próximos vídeos que eu vou estar publicando. Eu vou ficando por aqui. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.